Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí nesse período difícil que nós estamos enfrentando. Hoje nós vamos iniciar a nossa penúltima aula já da disciplina de empreendedorismo. Eu gosto primeiro de deixar os meus contatos aqui, caso algum aluno esteja chegando e precise entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida. Aqui seguem os meus contatos. E hoje nós vamos para a terceira aula, como eu falei, da nossa disciplina. E o tema é identificando oportunidades de negócio e plano de negócio. Nós vamos então verificar algumas situações da identificação de oportunidades de negócio e depois nós vamos verificar aí como que nós fazemos um plano para o nosso negócio, um plano de negócio. Então, primeiro eu quero iniciar esta aula traçando alguns pontos da identificação ou identificando oportunidades de negócio. E primeiro eu quero falar o que é um negócio em si, tá? Em economia, negócio é um comércio ou empresa que é administrada por pessoas para proporcionar a circulação de capital de giro entre os diversos setores. O negócio também é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços. Então, o objetivo de um negócio é produzir e vender com lucro para satisfazer a sociedade, o mercado ou o cliente. Então, de certa forma, é quando uma pessoa ela se esforça aí para ter uma empresa ou um comércio e o intuito aí é produzir e lucrar para satisfazer a sociedade, satisfazer o mercado e os seus clientes. Basicamente, um negócio é isso, é você ter um comércio, uma empresa, algo próprio aí seu e que seja administrado por pessoas para satisfazer aí a circulação do capital de giros em diversos setores, diversos segmentos. Então, basicamente, um negócio envolve essa situação e um negócio é isso. E aí, pessoal, quando nós pensamos em ter um negócio próprio, em ter uma empresa ou um comércio que seja, ou um pequeno empreendimento, nós temos alguns princípios de negócios. E eu quero falar para vocês um pouquinho desses princípios na nossa aula. Primeiro que nós devemos verificar aí, para os princípios de negócio, qual é a necessidade do cliente que precisa ser atendida. Então, nós devemos identificar aí qual é a necessidade do cliente, o que precisa ser atendido. Nós devemos verificar esse primeiro ponto. O segundo ponto é o que sabe fazer, tá? E nós devemos verificar aí que, primeiro, eu vou ver qual é a necessidade do meu cliente, o que precisa ser atendida, qual a demanda que precisa ser atendida. Então, um exemplo, eu estou no meu bairro e eu vejo que no meu bairro tem uma defasagem muito grande por mecânica, por serviços de mecânica. Então, eu vejo que tem essa necessidade que precisa ser atendida no meu bairro. E o segundo ponto, o que eu sei fazer? Eu sei fazer o que é de mecânica, algumas coisas de mecânica. Então, você precisa verificar isso. Eu sei fazer o que eu sei fazer. Se é de mecânica, então eu já consigo evoluir no meu pensamento de se ter um negócio. Ou se é outra coisa, poxa, eu tenho ênfase e eu sei fazer comidas caseiras, então eu consigo evoluir nessa oportunidade de negócio. Poxa, então eu sei trabalhar na cozinha, eu sei cozinhar, então eu sei fazer isso. Então eu vou ver qual é a necessidade no meu bairro, o que não tem sido muito vendido. Então eu vou cozinhar algo que as pessoas do meu bairro, do meu setor, enfim, precisam. No terceiro ponto é como fazer. Então, eu verifiquei qual é a necessidade que precisa ser atendida, se eu sei fazer, o que eu sei fazer, e o terceiro ponto é como fazer. Como que eu vou fazer isso tudo girar? Então, eu sei trabalhar num salão de cabeleireiro, eu sei trabalhar com corte e costura. Então,
como que eu vou fazer isso? Então, eu vou analisar o mercado, eu vou analisar se eu tenho as ferramentas necessárias, se eu tenho o local, se eu tenho as máquinas, enfim, como que eu vou fazer? O quarto ponto é o custo que esteja disposto a pagar. Quando nós falamos em custo, não quer ser relacionado diretamente a dinheiro, ao capital, mas qual é o custo que você está disposto a pagar? Será que é o tempo? Será que é abrir mão de alguma coisa? Será que é vender alguma coisa para que você possa crescer no seu negócio e começar a crescer aí nas oportunidades de negócio? Né? Às vezes o custo não está direcionado só aos valores. Tá? Então, os princípios de negócios são esses 4 pontos que eu falei aqui para vocês. Então, para que a gente possa continuar nessa linha de raciocínio de identificando oportunidades de negócio, nós precisamos ver quais são os pontos-chave para os princípios do negócio. Então, um dos pontos-chave aí que eu separei é que serem realizados testes de aprovação como simulação diretas com amostras, catálogos, cardápios, entre outros. O que isso quer dizer? Quando você vai abrir um empreendimento, um novo empreendimento, é importante que você faça alguns testes de aprovação. Então, simule, faça algumas amostras do seu produto. Poxa, se eu vou trabalhar no ramo alimentício, eu vou fazer algumas amostras de degustação, vou apresentar para os meus clientes, eu vou fazer alguns catálogos dos meus produtos que vão ser vendidos, eu vou fazer algumas amostras, algumas simulações. A gente vê muitas amostras aí na questão do ramo de cosméticos. Então, para ver se os meus clientes eles vão gostar do meu produto. Então, o primeiro ponto-chave você deve considerar para fazer alguns testes da aprovação do seu produto. Depois, é identificar os riscos, e identificar os riscos é mais importante para o sucesso do negócio do que a própria identificação da oportunidade. E isso é um ponto interessantíssimo. Por quê? Quando você vai abrir algum comércio, algum empreendimento, uma microempresa, a primeira coisa que você faz, você identifica a oportunidade. Poxa, eu vejo que tem uma demanda grandiosa por tal produto. Tem uma necessidade gigantesca para isso. Estou vendo uma oportunidade aqui. Então eu já vou abrir o meu negócio próprio, porque isso é uma oportunidade única, e você esquece de avaliar um dos pontos principais para quem vai começar o seu empreendimento. Identificar os riscos. É preciso que você identifique quais são os riscos que este novo negócio oferece. O que eu posso verificar se eu abrir esse comércio, o que eu vou sofrer no começo, o que vai me custar mais, do que eu vou ter que abrir mão, o que em momentos de crise, mudança de tempo, quais são os riscos que esse comércio vai me oferecer. Então, um exemplo, eu vou abrir uma sorveteria, então quais são os riscos que eu vou ter quando eu abrir essa sorveteria? Então, no inverno, é um risco muito grande de a clientela baixar, por exemplo. Tá? Então, quais são os riscos que eu vou ter? É importantíssimo você identificar isso. Tá? Isso é muito importante. Um terceiro ponto para a chave do princípio de negócio é você utilizar a criatividade e a inovação ao seu favor. Nós sabemos que nós estamos aí num mercado muito competitivo, isso pensando para o lado do microempreendedor, tá? Mas aí se a gente for pensar para o lado de grandes empresas, de grandes comércios, a competitividade é enorme também. E aí nós temos a tecnologia, nós temos serviços que são padronizados e nós precisamos ser criativos. Nós precisamos inovar para que nós tenhamos um diferencial. E a criatividade não é para poucos. A criatividade é para todos. Por quê?
Todos nós nascemos seres criativos. Não adianta vir com essa ideia de que fulano só teve êxito porque ele é criativo. Todos nós nascemos criativos. Nós que, de certa forma, somos reprimidos e criamos algumas barreiras que nos impedem de ser criativos. Mas é importantíssimo que nós tenhamos a criatividade e a inovação. E aí, falando um pouco de barreiras que nos impedem de ser criativos, eu separei algumas barreiras de criatividade e inovação que, de certa forma, acontece para que possa nos paralisar para a gente utilizar a criatividade e a inovação. Primeiro ponto, como barreira de criatividade e inovação, é a adequação ao canal de distribuição. Nós levamos isso como barreira porque nós já pensamos logo, poxa, como que eu vou distribuir os meus produtos? Como que eu vou ser criativo, sendo que a internet está aí e acaba me danificando da minha forma de pensar. Poxa, eu não tenho um lugar apropriado para armazenar os meus produtos, eu não sei como eu vou distribuir porque eu não tenho facilidade com esse ponto. Poxa, isso acaba sendo uma barreira. Então, a adequação ao canal de distribuição é uma barreira de criatividade e inovação. Outro ponto, a comercialização. Como que eu vou comercializar esse produto? Eu não sei trabalhar em público, eu tenho vergonha, eu sou tímido, como que eu vou comercializar? Você acaba colocando barreiras para que você seja criativo. Um outro ponto, a aceitação dos novos produtos ou serviços. Isso é muito complicado, porque pessoas têm dificuldade em aceitar o novo. Eu sou acostumado sempre a comprar isso, eu sou acostumado sempre com os serviços daquela pessoa. Então, esse problema de aceitação de novos produtos ou serviços também é uma barreira para a gente usar a criatividade e a inovação a nosso favor. Outro ponto são os problemas pessoais, tais como pouco interesse, tempo, dinheiro. Então, esses problemas acabam afetando da gente ser criativo, porque nós pensamos, poxa, as pessoas não vão ter interesse pelo meu produto. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho dinheiro. Então nós acabamos fazendo barreiras, criando barreiras para que a gente comece o nosso empreendimento. Um outro ponto são os problemas de comercialização do produto, mas aí já é na questão da abordagem aos clientes. Então, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, eu tenho dificuldade em abordar as pessoas para vender o meu produto, para oferecer os meus produtos. Então, isso também é uma barreira, tá? Então, quando nós temos os pontos-chave dos princípios de negócio, que é realizar testes de aprovação, que é importante, do seu produto, identificar os riscos, que é importantíssimo, e usar a criatividade e a inovação a nosso favor, nós não podemos deixar que as barreiras nos impeçam de fazer isso. Tá? Então, esses são alguns pontos-chave que eu queria separar para vocês e também as barreiras que nos impedem de ser criativos e inovar no nosso novo empreendimento. Um último aqui é o problema de rentabilidade, que é o retorno sobre o capital investido que nós temos. Então, nós temos um grande problema aí que pode ser uma barreira também, que é o retorno do capital investido, e isso nós não podemos deixar nos afetar, tá, pessoal? E aí, falando ainda de oportunidades de negócio, nós, para iniciar um negócio, nós podemos estar, em algumas áreas. Então, eu separei algumas áreas aqui que nós podemos verificar como oportunidade de negócio. Na área de manufatura, e o que é isso? Produtos fabricados em grande quantidade. Então, poxa, eu vou comprar uma máquina para produzir camisetas. Eu vou comprar uma máquina de coxinha para fazer coxinhas em grande quantidade e vender aí para as pessoas. Então, nós podemos ver uma oportunidade na manufatura.
são produtos fabricados em grandes quantidades, talvez você tenha facilidade para trabalhar com isso, então essa é uma oportunidade legal, né? A questão do atacado, que fornece produtos em grandes quantidades, geralmente para revenda. Então, às vezes você tem algum tipo de produto, algum tipo de material que você tem em grande quantidade ou pode adquirir aí em grande quantidade para revender. É excelente para quem quer abrir um novo empreendimento. A questão do varejo em si, que vende em menor quantidade, mas diretamente ao público-alvo, e geralmente quando nós vamos abrir um novo empreendimento, um novo negócio, a maioria das pessoas optam pelo varejo, porque você vai vender em menor quantidade, mas vai ser diretamente ao público-alvo, ou seja, eu vou ter melhor facilidade de ter a logística destes produtos, porque eu vou conseguir armazená-los, colocar em estoque, porque eu tenho uma menor quantidade e eu vou vender em menor quantidade, e a questão da logística com entregas, com a comercialização vai ser mais focada porque está no público-alvo. Então a maioria das pessoas optam pelo varejo. Temos os tipos de serviços, que é atender às necessidades de outra pessoa executando uma tarefa ou uma ação pontual, e aí os serviços está relacionado mais a serviços intangíveis, trabalhar aí com os recursos humanos, na questão de, por exemplo, você fazer uma consultoria para alguém, prestar consultorias, então está mais relacionados a trabalhos intangíveis, tá? É uma oportunidade legal aí, poxa, eu vou trabalhar prestando consultoria, vou usar os meus conhecimentos, vou prestar consultoria para tal empresa, para tal comércio, para tal pessoa, vou dar aula, enfim, a questão de oportunidade de negócio. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho agora sobre as perspectivas de negócio e possibilidades de sucesso no cenário atual. Bom, alguns dados interessantes aqui, que na última década, mais da metade das empresas abertas no Brasil não sobreviveram por mais de 5 anos. Isso é um dado interessante, também complicado, difícil, porque muitas pessoas que abrem os seus empreendimentos, elas de certa forma aí não sobrevivem mais do que 5 anos. Então, a gente sabe também que o cenário atual aí do Brasil é caótico, difícil, tá? E nós vemos que a perspectiva de negócio aí, de certa forma, é complicada porque empresas não sobrevivem aí por mais de 5 anos. Seja por planejamento mal executado, seja por questões financeiras, e aí é uma gama aí de situações, diversas situações que fazem as empresas não sobreviverem. Poucos empreendedores trabalham de forma legalizada, isso também é difícil porque nós temos as questões burocráticas. Hoje, para você ter um novo comércio, um novo empreendimento, para você ser um empresário aí no Brasil, por questões de burocracia, por leis, enfim, é difícil, e muitos empreendedores, eles trabalham de forma ilegal, tá? E aí é difícil sobreviver, se manter, porque trabalhar de forma ilegal não é legal, tá? E aí as pessoas acabam não sobrevivendo por conta disso, tá? E aí, como perspectiva positiva aí para o sucesso no cenário atual, nós temos os empreendedores digitais, sabemos da tecnologia, sabemos da internet que já é real para a gente aí, passou disso, né? E surgem aí empreendedores digitais. Esses empreendedores digitais aí usam a internet e a tecnologia ao seu favor. Quantas empresas de e-commerce que vocês podem citar? Empresas vendendo pela internet, pessoas vendendo pela internet, criando sites, criando programas, jogos,
empreendedores digitais. Isso é um novo cenário aí para você, pequeno empreendedor, pensar em um negócio novo. Tá bom, pessoal? Isso é uma perspectiva boa aí para o país. Nós temos aí como perspectiva a crise econômica. A gente sabe que em meio à crise surgem novos empreendedores, em meio às dificuldades, perda de emprego, fazem pessoas a serem criativas e se reinventarem aí durante a crise. Então, a pessoa acaba virando empreendedor por conta da crise. E aí pode ser uma possibilidade de sucesso aí que vai na contramão do problema. E aí um fato que eu quero deixar aqui interessante é quanto maior for o potencial de crescimento que o mercado escolhido oferece, maior será a concorrência. Então, quanto maior for o potencial de crescimento, maior vai ser a concorrência. Um exemplo disso, pessoal. Antigamente, quantas lan houses aí vocês viam pelo bairro de vocês? Por quê? Naquela época, a internet estava em peso, em massa, era uma demanda muito grande de pessoas que queriam utilizar a internet, empresas se reinventando, começando a tecnologia, então haviam muitas lan houses, pessoas lucrando com potencial de crescimento grande no mercado. Mas a concorrência também era grande. A gente via lan house uma em cada esquina, né? E a gente vê aí várias barbearias, salões de beleza. Por quê? A gente tem sim a questão da crise econômica, mas também foi um potencial de crescimento grande aí, né? De crescimento grande. Foi um potencial para o mercado e teve uma maior concorrência, porque pessoas visualizaram que estavam ganhando dinheiro com a situação e muitos abriram os comércios aí. E aí, para a gente evoluir neste assunto, a gente pode pensar como as ideias de negócio surgem. E aí eu separei alguns pontos. Primeiro, o que ocorre no âmbito social? Então, pera lá. Eu dei o exemplo da internet. Aquela época estava aguçada a questão da tecnologia, da internet. Então, o que estava acontecendo no âmbito social? Criaram a oportunidade de negócio, de fazerem lan houses. Outro ponto, nas tendências do mercado. É importante analisar qual é a tendência. A tendência é abrir barbearias que disponibilizam bebidas alcoólicas, que disponibilizam algo para comer. Então, uma barbearia que tem sala de jogos, algo diferente. Isso é uma tendência. Qual é a outra tendência? São as tabacarias. Então, as ideias de negócios vão surgindo porque nós visualizando as tendências do mercado. As preferências da população. E eu tenho por mim que a população, elas querem coisas rápidas. Coisas que não demandam tempo, que cheguem rápido. Então, a preferência da população são serviços de qualidade e serviços rápidos. É isto que está imposto aí no cenário atual, na minha visão. Novos estilos. Então, quais são os novos estilos que podem aparecer como ideia para um negócio? As mudanças de hábitos da população em si. Hoje em dia tudo é pela internet, então a gente pode verificar isto, tudo é pelo celular, pode verificar como uma ideia de negócio. O padrão de vida das pessoas é outro critério como ideia de negócio também. E eu separei aqui 3 pontos de que nós precisamos se perguntar: qual o mercado esse novo negócio irá atender? É importante fazer essa pergunta. Qual que esse novo negócio vai atender? Segundo ponto, qual o retorno econômico que ele irá proporcionar? E quais as suas vantagens competitivas?
Então é importante que nós façamos essas perguntas, tá? Para que nós tenhamos como ideias de negócio. Então nós vemos que o cenário atual é complicado do Brasil, nós temos as crises, os problemas imensos, a burocracia, mas também nós temos aí a tecnologia, nós temos empreendedores digitais, nós temos aí a população que precisa de determinados tipos de serviços, e essa é a hora de nós, com a visão de empreendedores, entrarmos aí para o cenário de negócios, de empreendimentos, tá? Eu quero trazer para vocês os tipos de negócios que nós temos. Primeiro, nós temos os negócios fracassados, que são aqueles que não passam do primeiro ano de existência. Muitos negócios fracassados. Quantos empreendimentos que vocês viram, ou talvez vocês como empreendedores tentaram algo novo e tiveram um negócio fracassado. Nós temos os negócios medíocres, que são os pequenos negócios de baixo lucro e crescimento limitado, mas eles sobrevivem por interesse do dono. Então aquele comércio só está aberto porque o dono gosta de ter aquele comércio aberto, mas não tem lucro quase nenhum, não tem crescimento e só está aberto ali porque ele gosta. Então é um negócio medíocre. Nós temos os negócios pessoais, que são aqueles que conseguiram se destacar entre os negócios medíocres. Então, tem um lucro pequeno, tem um lucro limitado, mas por conta do sucesso do empreendedor, aquele negócio ele acaba se destacando. Nós temos os negócios de sucesso passageiro, que são baseados em modismo ou em oportunidades momentâneas. As pessoas podem até ganhar dinheiro com isso. Um exemplo que eu dou de um sucesso passageiro. Nós vimos aí a febre que era as paletas mexicanas, né? E era uma febre e acabou sendo um sucesso passageiro. Talvez algumas empresas ganham dinheiro com isso, sim, mas não como foi na época que surgiu, tá? Foi baseado numa certa forma ali e foi uma oportunidade momentânea, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Negócios de sucesso são os pequenos negócios que a curto prazo transformam-se em grandes empreendimentos. Então, eu comecei vendendo bolo na porta das escolas. E aí, o meu negócio ele teve uma transformação grandiosa e hoje em dia eu tenho a minha loja, o meu comércio, eu tenho a minha fábrica de bolos. Então, são os negócios pequenos que a curto prazo transformam-se em grandes empreendimentos. E isso é possível. É possível se nós fazermos um planejamento adequado, se nós trabalharmos corretamente, é possível que nós tenhamos negócios de sucesso, tá? Para não termos negócios fracassados, não termos negócios medíocres, não termos sucessos passageiros, mas termos negócios de sucesso, tá bom, pessoal? E é possível quando nós vamos criar um plano de negócio para isso. Eu não estou dizendo que se eu tiver um plano de negócio, é certeza absoluta, garantia absoluta de que o meu empreendimento vai ter sucesso. O que eu estou dizendo é que se você fazer um plano de negócio bem planejado, os erros vão ser menores, tá? Você vai minimizar aí os erros, vai minimizar da sua empresa, o seu comércio, enfim, o seu empreendimento ser frustrado, tá bom? E aí, o que é um plano de negócio? Um plano de negócio, pessoal, é um documento que descreve por escrito quais são os objetivos do seu empreendimento, né? Quais os passos eles devem ser dados para esses objetivos serem alcançados. Então, é um documento que você vai fazer, e isso eu falo, talvez você vai abrir um comércio, talvez você vai abrir uma loja, ou talvez você vai trabalhar sozinho, vendendo algo, criando um site, fazendo uma consultoria, dando aula, não importa. Você precisa fazer um documento e traçar os objetivos que você vai fazer. Você precisa ter os objetivos, quais vão ser os objetivos a se alcançar. E é importante vocês fazerem um plano de negócio,
para que vocês tenham êxito, para que vocês minimizem os riscos para o seu empreendimento. E aí, quando nós vamos fazer um plano de negócio, ele permite identificar e restringir os seus erros no papel ao invés de cometê-lo no mercado. Então, é melhor você cometer os erros no papel, restringir os seus erros no papel, do que cometê-lo com seus clientes, cometê-lo com o seu dinheiro que você vai investir. Então é melhor restringir os erros no papel. Poxa, eu tracei isso e eu vi que isto, aquilo, daquela forma não iria dar certo, daquela forma eu não vou ter um retorno legal. Então, para isso que existe o plano de negócio também, para você restringir os seus erros no papel do que cometê-lo no mercado. E um outro ponto é decidir qual será a forma de financiamento. Quando você faz um plano de negócio, você já deixa traçado ali se você vai financiar algo pelo banco, pelo governo, por investidores, pelo Sebrae, que tem parcerias grandiosas com pequenos empreendedores, com pessoas que querem abrir o seu negócio próprio. E aí eu oriento você que vai abrir o seu empreendimento, entre no site do Sebrae, veja as possibilidades, olhem o site lá, porque o Sebrae ele faz ótimas parcerias, então é importantíssimo vocês verem isso, tá? Então tá. Aí a gente já entendeu o que é um plano de negócio, para que ele serve, a importância dele. No próximo passo aqui, eu quero traçar para vocês como que vocês vão elaborar esse plano de negócio. Mas vamos traçar alguns pontos que eu vou colocar aqui que são cruciais, de forma resumida, de forma básica, para a gente entender nesta aula. Primeiro, para a elaboração do plano de negócio, você precisa ter um sumário executivo. Nesse sumário executivo, vai ser um resumo do que vai ser o seu plano de negócio. Então você vai colocar nesse sumário executivo os seus pontos mais importantes. Depois, o conceito do negócio. Então, deve constar o tipo do produto, o tipo de negócio, qual vai ser a missão, a visão e os valores da sua empresa. Aí você pensa, poxa, mas eu não quero abrir uma empresa gigantesca, mas a sua mente, pessoal, tem que ser, nem que você vá trabalhar sozinho, você precisa deixar a sua mente clara que você tem que fazer um plano. Você tem que deixar claro esses tipos de situação no seu plano de negócio. Então você tem que deixar aí, mesmo que você vai trabalhar sozinho, qual vai ser a missão do seu empreendimento? Qual vai ser a visão? Qual vai ser os valores? Quais serão os valores do seu empreendimento? E quando nós falamos em missão, a questão da missão vai mostrar quem a empresa é, qual que é a razão da existência da sua empresa. A missão está relacionada com o RG da empresa. Quais são os dados, as características da sua empresa, qual vai ser o tipo de serviço que você vai trabalhar, o seu tipo de produto. Então a missão, de certa forma, é quem a empresa é, qual é a razão da empresa. A visão já está relacionado aí quem a empresa quer ser, onde a empresa quer chegar, né? O que ela quer fazer. Você tem que deixar isso muito claro. E por último, os valores são os princípios que devem reger aí a sua empresa, o seu empreendimento. Então você tem que deixar isso bem claro na elaboração do plano de negócio. Um outro ponto é a análise de mercado e competidores. Identificar as características gerais aí do cliente. Você tem que identificar qual vai ser o público-alvo que você vai atender, quais são as características. Então, você precisa fazer uma análise de mercado e também dos seus competidores. Poxa, os meus competidores trabalham desta forma, como que é a questão das vendas deles. Você tem que fazer essa análise de mercado. No plano de negócio também deve constar o marketing e as vendas. Então, você tem que identificar e desenvolver aqueles famosos 4Ps aí do marketing, que são produto, preço, praça e promoção. Então, o produto é tudo que se refere ao produto em si. O preço
né? Você tem que fazer a política de preço, a política de desconto, quais vão ser as formas de pagamento, quais são os prazos, se você vai aceitar cartões de crédito, enfim, é a política de preço. A praça já está relacionado onde vai ser o ponto de venda do seu produto, onde vai ser a vitrine do seu produto em si. Vai ser em site? Vai ser em uma loja? Então, qual vai ser a praça? Onde eu vou ficar alocado para vender o meu produto? E por último, a promoção está ligado à publicidade aí, a promoção de vendas, está ligado aí mais ao marketing direto. E aí no plano de negócio, as duas últimas estruturas aí que você tem que colocar no papel é a estrutura e a operação, que é uma boa equipe e o organograma e quem serão os seus fornecedores. Você tem que deixar isto claro no plano de negócio. E o planejamento financeiro, que são os gastos para a inauguração, para a manutenção, estoques e funcionários. Você tem que deixar isso também muito claro no plano de negócio. Desta forma que acontece a elaboração do seu plano de negócio aí para o seu empreendimento. São algumas dicas do que deve constar no papel. Tracem esses pontos, seja de uma empresa grande que você quer abrir, seja de uma empresa que seja só você mesmo, mas trace esses planos. Não vai indo aí de cara a fundo aí, mergulhando em um empreendimento sem traçar um plano. Isso é muito importante. Muito bem, pessoal. A questão de captação de recursos, tá? Você precisa captar recursos, então montar uma equipe para ajudar no desenvolvimento da empresa. Poxa, eu vou trabalhar sozinho? Poxa, eu vou trabalhar com mais algumas pessoas. Tem que ser pessoas de confiança, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, a crescer junto com você. Então é importante que vocês verifiquem essa questão, tá? E aí, pessoal, ao iniciar um negócio, nós podemos optar por várias formas de financiamento. Eu separei algumas aqui. Primeiro são as linhas de crédito. Então, você vai até os bancos pedir empréstimo para começar o seu empreendimento. Você vai ver com seus familiares algum empréstimo, seja com amigos, com pai, com mãe, com os irmãos, enfim. É uma forma de você financiar o seu empreendimento. Investidores de risco, que buscam investimentos de risco para altos ganhos. Tem pessoas que querem investir em algo para ganhar futuros capital de giro, capitais aí. E nós temos os angels, que são pessoas que estão dispostas a financiar o seu projeto e aguardar o retorno com o crescimento da empresa. E aí é importante você verificar o que você vai fazer para financiar o seu empreendimento. Tá? Aqui são alguns exemplos que eu separei. Pessoal, por último da nossa aula, eu quero falar para que a gente possa iniciar algo, nós precisamos nos ater em pontos cruciais de administração. São aí o ponto da equipe, de você ter um pessoal devidamente preparado, contratado, integrado e treinado. A sua equipe vai te auxiliar demais. Se a sua equipe for de 10, 20 pessoas, tem que ser preparada, contratada, treinada para trabalhar no produto. Se for só você, você tem que estar preparado também, tá? A produção é importante também, porque é preciso dar a partida nos seus processos de produção. Você tem que verificar aí se você tem a mercadoria, se você tem a matéria-prima para produzir, se você tem um estoque satisfatório de que, poxa, eu comecei meu trabalho, nossa, tá vendendo demais. Aí você acaba perdendo vendas porque você não tem os produtos acabados, você não tem a matéria-prima. Então é importante você ter a produção do que você vai fazer ok, tá? Seja de serviços aí, de serviços intangíveis, de consultoria, você tem o material necessário, de dar aula, você tem o material necessário para dar as aulas. Então
você tem que ter a produção adequada. O marketing também quer dispor de um local de instalação adequada para expor o seu produto, seja internet, seja algo físico também, tá? Para que seus clientes sejam atendidos. E por último, as finanças. Um adequado capital de giro para financiar suas atividades operacionais ao longo do tempo. Você precisa ter um adequado capital de giro, tá bom, pessoal? Então, o capital de giro é o dinheiro que você tem que ter mês a mês ali para fazer a sua empresa rodar, seja para pagar os seus fornecedores, seja para pagar seus funcionários, ter a matéria-prima, ter o dinheiro para fazer a sua empresa, o seu empreendimento funcionar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido aí alguns pontos para esta aula. Com relação à atividade, nós temos 5 questões e são fáceis. Estudou, assistiu a aula, você consegue fazer essas atividades. A primeira questão é: as oportunidades para iniciar um negócio poderão estar em quais áreas? Eu falei isso no começo da nossa aula, então vai ser muito fácil vocês responderem. A segunda questão: como as ideias de negócio surgem? Falei no começo da aula, separei alguns pontos sobre isso. Terceira questão: o que é um plano de negócio e para que ele serve? Também muito fácil, eu falei do plano de negócio aí e falei da importância dele e para que ele serve. A quarta questão: ao iniciar um novo negócio, podemos optar por várias formas de financiamento. Cite os tipos de financiamento que podem ocorrer conforme a aula assistida. Muito fácil, vocês vão citar os tipos de financiamento aí que podem ocorrer para vocês abrirem um empreendimento. E por último, se você fosse abrir o seu empreendimento, quais pontos cruciais vocês considerariam necessários para obter o sucesso? Esta última questão você vai responder conforme você assistiu a aula e é uma questão pessoal. Então, assistiu a aula, vai responder a quinta questão, tá? Se você fosse abrir um empreendimento, quais seriam os pontos cruciais que você iria considerar? Então, é mais para que você possa desenvolver essa questão. Pensa aí, poxa, eu penso em abrir tal empresa, eu penso fazer tal empreendimento. Então, o que eu acho crucial para que ele tenha sucesso? Então eu acho crucial isso, aquilo, esse ponto. Então, desenvolva a sua resposta. Pessoal, eu agradeço muito. Amanhã nós já vamos ter a última aula. Vai funcionar da mesma forma, tá bom? Pela plataforma, acessou, assistiu a aula, respondeu a atividade. Amanhã nós já temos a última aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Dúvidas, me procurem, tá? Estou à disposição aí e espero todos amanhã também, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até mais.